Seria bom estudar a base para entender o todo, mesmo que aquele tópico específico não esteja no edital. Eu defendo muito essa teoria, desde que exista lógica de conteúdo. Porque assim, tem coisa, cara, que você precisa... Eu falo muito isso de bens públicos. Quando você está estudando organização da administração pública para provas mais complexas, tribunais, provas de magistratura, caceta que for, prova jurídica, delegado, sabe? Provas mais complexas, Ministério Público. Em um certo momento, o teu professor vai falar para você assim, olha, aquela história do regime jurídico administrativo. Ter a supremacia do interesse público sobre o privado em mãos significa que eu tenho prerrogativas que não existem numa relação comum. Por exemplo, os bens da entidade são tratados como bens públicos, ponto. Aí você olha o teu edital e não tem bens públicos. E aí? Então sim, é muito importante você... E você falou uma coisa interessante, estudar a base, não é estudar o assunto. Se você estudar o que é um bem público, e isso leva meia hora se você chutar o balde, tá? Eu dou aula de bens públicos 1h30. Tudo de bens públicos. Então meia hora você pega ali o que é, né, o conceito e a classificação. Código Civil. Pega o Código Civil 98 ali, se eu não me engano, e segue um pouquinho. Aí você vai entender bem, putz, então quer dizer, por exemplo, que o bem não pode sofrer uso capião. Que legal. Sabe? Porque não adianta também o seu professor jogar para você, olha, esse aqui não trata os bens como bens públicos. Tá, e daí o que isso significa? Então, sim, é muito importante. Agora, tem assuntos que não tem necessidade. Por exemplo, eu estou estudando um concurso que não tem licitação. Não tem licitação. Então, eu não vou estudar base nenhuma sobre licitação. Não tenho porquê de aprender o que é um instrumento convocatório, qual é o princípio da vinculação, nada. Porque o próprio procedimento administrativo de licitação é próprio da lei. Sabe? Então, nem a 9784 você vai aplicar com tanta vontade assim. Agora, 9784 é uma lei que é interessante estudar. Porque ela é uma lei base para ato administrativo. Mas estudar o quê? Ato administrativo. Quando o seu professor falar para você, existe o princípio da motivação dos atos. Está na lei 9784. Mas aí você não aprofunda, é só estudar o que é a motivação, sabe? Então eu concordo sim com esse pensamento. Mas a gente tem que saber identificar o que é um conteúdo básico importante e o que é um conteúdo básico descartável. Tá? Porque existem sim. Eu não vou chegar para você e falar assim, estude o mínimo de intervenção do Estado. Não. Quando você está estudando direito constitucional, você aprende a desapropriação básica. Não é por causa disso que eu vou te pedir para assistir uma aula minha de intervenção, porque não tem necessidade, sabe? Então, aí seria uma perda de tempo. Você aprofundar a intervenção quando não cai intervenção na sua prova, tá? Apesar de, a Constituição fala de desapropriação. Aliás, todas as formas de desapropriação estão na Constituição. Mas ali é só você estudar o texto da lei, que é o que cai mesmo. Tá? Então é só saber fazer esse jogo.